restaurar Israel. Mas agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia em que essas coisas sucederam. Falam de Jesus como um evento do passado. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Vejam, quando uma pessoa está desanimada, quando uma pessoa perde a esperança, ela não enxerga nem aquilo que é o sinal da própria ressurreição. O sepulcro vazio para João foi suficiente. Vemos no Evangelho de ontem, João viu e acreditou. Mas esses aqui, nem essas notícias das mulheres eram suficientes para eles confiarem em Deus. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ali mesmo não viram. Evidente que a crucifixão de Jesus foi uma grave prova para a sua esperança. Tudo se passou de uma forma abrupta, a condenação, a morte. Nunca viram Jesus tratado daquele jeito, como se fosse um bandido. Jesus amarrado, Jesus acorrentado, Jesus flagelado como se fosse um malfeitor, com aquela coroa de espinho sangrando pela cabeça inteira, a cruz enorme. Tudo aquilo foi um choque tremendo para aqueles dois. Mas Jesus deixa que eles falem, Jesus vai ouvindo com calma. Deixa que eles exponham claramente tudo que lhes aflige o coração. E com paciência explica-lhes longamente as Escrituras. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aqui São Lucas ficou devendo um texto para nós. Um dia nós, quando nos encontrarmos com ele no céu, depois de contemplarmos a visão, a Trindade Beatíssima, Nossa Senhora, São José, os anjos, vamos chamar São Lucas e dizer: São Lucas, cadê o relato que Jesus explicou, aquela aula de doutrina espetacular sobre as Escrituras, explicando todas as Escrituras sobre o Messias? Você não escreveu, né? Bem, mas os seus corações se iluminam. E as suas aflições aos poucos se esvanecem. Sentem o seu coração queimar. Jesus os conquista totalmente, com a explicação da Escritura, em primeiro lugar. Ainda não tinha celebrado a Eucaristia. Nós também, na celebração da missa, temos a liturgia da palavra. Nós também podemos escutar a proclamação da palavra de Deus com fé, com coração, e esta proclamação da palavra de Deus também provoca esta transformação na nossa alma. Jesus os conquista totalmente. Eles sentem pena em separar-se quando Jesus faz a menção de continuar a viagem. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Fica conosco, Senhor. Será que é com essa fé que nós nos aproximamos da Eucaristia, do altar? Fica conosco, Jesus. Eu preciso da tua presença. Eu preciso dessa celebração. A minha alma vive da Eucaristia. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aqueles que achavam que já era tarde para andar pelas
por aqueles caminhos, agora já não acham que é tarde demais. Agora eles estão transformados, estão revigorados. Eles voltam a Jerusalém mesmo de noite. Nós temos que pensar que isso tem que acontecer na nossa vida. Às vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos atribulados, nos sentimos com muitos problemas, nos sentimos incapazes de solucionar as coisas. Nos vemos situações de pessoas necessitadas pelas quais nós não podemos fazer nada. Vemos problemas em nós, na nossa paróquia, na igreja, no mundo. Nós temos que pensar, temos a Santa Missa. Eu sou fraco, eu sou limitado, eu não consigo resolver tudo, mas eu tenho a Eucaristia. Quando eu subo ao altar, eu sou Cristo. E se eu me preparo e celebro com fé, essa celebração me transforma, e transforma o mundo. São José Maria comenta, numa das suas homilias, essa cena. Aqueles dois homens, quando veem que Cristo faz menção de continuar o caminho, diz-lhe, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Somos assim, sempre pouco atrevidos, talvez por insinceridade, talvez por pudor. No fundo pensamos, fica conosco, porque as trevas nos rodeiam a alma, e só tu és a luz. Só tu podes acalmar esta ânsia que nos consome. Será que nós temos fome de celebrar a Eucaristia? Será que nós temos fé de que Nosso Senhor desce ao altar pelas nossas mãos, pela nossa intenção de consagrar? É isso que nós fazemos todos os dias. A cena de Emaús não é uma cena que ficou atrás na história, mas é uma cena que nós devemos renová-la. Porque nós, primeiro, ouvimos essa pergunta, que pensamentos são estes e por que estáis tristes? E depois, na celebração da missa, ele se faz sacramentalmente presente diante de nós. E nós não só o reconhecemos como os dois de Emaús, mas nós podemos comungar, receber o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade, Jesus inteiro. Abrem-se os nossos olhos, reconhecemos Jesus vivo ao nosso lado, dentro de nós, e entregamos Jesus às pessoas na hora da comunhão. E nós deveríamos sentir também o nosso coração arder de amor quando recebemos na comunhão. E nossa alma deveria encher-se de gratidão, de ação de graças. Nós devemos desejar ficar uns instantes em silêncio, primeiro, antes de celebrar, já vamos falar disso, e depois de celebrar, depois de comungar, uns instantes de conversa a sós com o nosso Senhor. Nós precisamos de carinho, nós somos humanos, e temos que expressar esse carinho a Jesus, especialmente pela celebração da Eucaristia. A nossa vida vale a celebração da Eucaristia, o nosso sacerdócio vale a celebração da Eucaristia. São José Maria contava de São João de Ávila, que disseram a São João de Ávila que um sacerdote recém-ordenado tinha falecido. E o santo perguntou, ele chegou a celebrar a Eucaristia? Disseram, sim, celebrou uma vez. E o santo disse, terá que prestar muitas contas a Deus por essa missa que ele celebrou. E nós celebramos todos os dias, há vários anos, talvez há muitos anos. E essa missa que nós celebramos todos os dias não pode ser uma missa a mais, não pode ser um protocolo, não pode ser uma coisa assim burocrática. Vou celebrar a missa e depois eu saio. Não, a missa é tudo, a missa é o centro, o altar se torna o centro do universo. A missa é o holocausto universal. Na missa, Jesus volta a derramar todo o seu sangue, volta a resgatar todas as almas. A missa abre as portas do reino dos céus. Jesus ficou na Eucaristia para remediar nossa fraqueza, nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias, para curar a nossa solidão,
nossas perplexidades, nossos desânimos, para acompanhar-nos no caminho, para sustentar-nos na luta, sobretudo para ensinar-nos a amar e para atrair-nos ao seu amor. Um comentário de Dom Javier sobre aquele hino Adoro te devote. Jesus ficou na Eucaristia para remediar a nossa fraqueza. É Cristo quem nos transforma. É Cristo quem vem à nossa alma. E por isso nós precisamos cuidar da dignidade da celebração da Eucaristia. O cardeal Sará, num dos seus vários livros, ele tem um livro chamado Catecismo da Vida Espiritual. A certa altura ele fala da ars celebrandi, arte de celebrar. Diz assim, a citação é um pouco longa, mas acho que é proveitosa. A importância vital da maneira como nós, sacerdotes e fiéis, celebramos a Eucaristia, a grande oração da Igreja, com o respeito que deve se refletir em nosso comportamento diante da liturgia. 2 pontos. A maneira como andamos, sentamos, ficamos em pé, lavamos as mãos, inclinamos a cabeça, fazemos genuflexão ou nos ajoelhamos. Não é bobagem isso. Às vezes a gente vê um sacerdote que entra na procissão assim, né? Balançando, já vi um bispo fazendo assim também, balançando os braços. Ele está na procissão de entrada. Calma aí, né? É uma coisa solene. Né? Ou um sacerdote que se agita muito no altar, que vira para trás, que chama não sei quem. Calma aí, você está celebrando um mistério. Né? Vamos devagar. Né? Não chama atenção. Né? Ele falando dessa unção como o sacerdote deve celebrar. É claro que o exemplo do sacerdote, de modo mais geral, de todos aqueles que estão na igreja para uma função litúrgica, é decisivo nesse aspecto. Somente se nos conscientizarmos e permanecermos conscientes de que no altar estamos realmente aos pés da cruz, na presença de Cristo que morreu e ressuscitou por nós, é que poderemos encarnar a verdadeira ars celebrandi. Estamos aos pés da cruz. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação qualquer, estamos reapresentando a paixão de Jesus. De fato, a arte de celebrar não consiste apenas em observar rigorosamente as rubricas e as normas litúrgicas, o que é uma condição necessária. Esse respeito pelas leis litúrgicas é a expressão da nossa fé e obediência à Igreja, mas não é suficiente. Primeiro, respeitar as normas litúrgicas. O que é necessário é um ímpeto de fé, amor filial e adesão genuína à vontade de Deus, de modo que, por meio da perfeição formal da celebração, possa ocorrer um encontro pessoal e íntimo com Jesus. A verdadeira ars celebrandi pressupõe que, além da observância das normas, haja também a contemplação adoradora da presença de Deus Trindade, que nos toca por meio da humanidade de Jesus. Este é o caráter teocêntrico e cristocêntrico do culto divino. Ou seja, temos que saber nos posicionar, porque estamos celebrando o mistério da redenção sobre os nossos altares. Temos que trabalhar melhor a nossa missa. São José Maria pergunta: pensaste alguma vez como te prepararias para receber o Senhor, se apenas pudesses comungar uma vez na vida? Agradecemos a Deus a facilidade que temos para aproximar-nos dele, mas temos que agradecer preparando-nos muito bem para recebê-lo. A preparação da missa deve começar no dia anterior, na noite anterior. Obrigado, Jesus, pela missa e pela comunhão de hoje. E antecipo o agradecimento, porque pela tua misericórdia, amanhã, espero assistir de novo, ou espero celebrar de novo a Santa Missa e presenciar a renovação do sacrifício divino do Calvário e a consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos sentir a necessidade de recolher-nos
na véspera da celebração da missa. Isso não é só uma questão de ordem e de descanso, não é só desprendermos das preocupações, mas é preparar a nossa alma. Nós estamos próximos ao encontro com o nosso Senhor. E por que eu insisto nisso? Eu insisto nisso porque precisamos, primeiro, cuidar do tempo de sono e depois evitar as atrações, as coisas que nos atiçam a curiosidade, especialmente o celular, redes sociais, essas coisas que nos dispersam e, além de nos fazer perder tempo, podem ser ocasião de pecado, de crítica, de fofoca, de sensualidade. Temos que pensar que esse tempo é um tempo santo, é como subir na montanha sagrada. Estamos pisando num terreno santo, que estamos muito próximos da celebração, se vamos celebrar logo cedo a Santa Missa, não é? Eu diria, essa já é uma questão muito prática. Olha, não desliga o celular. Tem gente que já está viciada em celular, que usa um aplicativo. Tem um aplicativo que ele desliga automaticamente o celular às 9 da noite, só vai ligar no dia seguinte. Alguma coisa tem que ser feita. Nós que sentamos no confessionário sabemos como o celular está fazendo um mal tremendo para as almas, né? E nós não podemos nos incluir nisso. Recolhimento, silêncio, oração. Fica conosco, Senhor. Eles disseram isso antes de entrarem em casa e Jesus celebrar a missa. Depois, piedade. A piedade pessoal. Há uma série de orações, hoje em dia é muito fácil de encontrar, orações para antes da comunhão, orações para depois da comunhão. E isso ajuda muito também. Às vezes a gente não sabe muito o que fazer, segue essas orações. E também o cardeal Sará, naquele mesmo escrito, falava do silêncio na sacristia e na procissão de entrada. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos. Aliás, isso que diz aqui é a instrução geral do missal romano, oficial da igreja, hein? Vou repetir de novo. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Aqui vem o comentário do cardeal Sará. É triste, quase um sacrilégio, ouvir por vezes sacerdotes e bispos, não nos excluímos, conversarem continuamente na sacristia, e mesmo durante a procissão de entrada, contando piadas na procissão de entrada, em vez de se recolherem e de contemplar em silêncio o mistério da morte de Cristo na cruz, que estão prestes a celebrar, e que deveriam inspirar-lhes apenas admiração e estremecimento. Nos nossos dias tenho muitas vezes a impressão de que o culto católico passou da adoração de Deus à exibição do sacerdote, dos ministros, dos fiéis. A piedade foi abolida, incluindo a própria palavra. Foi liquidada por liturgistas que a qualificaram de intolerante, ao mesmo tempo que apresentavam ao povo suas experimentações litúrgicas, negando as diversas formas espontâneas de devoção e adoração. Eles conseguiram impor os aplausos, inclusive durante as celebrações fúnebres, né? Aplausos na missa de corpo presente, né? Em vez de luto, que normalmente se exprime pelas lágrimas de Cristo. Cristo não chorou quando Lázaro morreu? Quando os aplausos irrompem na liturgia, são um sinal muito seguro de que a igreja perdeu a essência do sagrado. Aliás, a gente pode procurar, pode revisar todas as rubricas do missal e nunca vai encontrar a referência a isso. Agora os fiéis aplaudem. Agora os fiéis batem palmas no glória. Né?
agitam o folhetinho no Glória, né? Eu vi uma vez uma moça falando num videozinho desses na internet, dizia, em relação às palmas, na missa, ela dizia, uma moça, não era nem um padre, né? Dizia assim, olha, se a gente lembrar que quando Jesus morreu na cruz, ele estava rodeado de sua Mãe Santíssima, de São João, como é que eles acompanharam a entrega de Jesus na cruz? Acompanharam com o sofrimento, com as lágrimas, com o silêncio. E por que as pessoas ficam batendo palmas? Seria ridículo alguém que pretendesse bater palmas quando Jesus está sendo levado, crucificado para o Calvário, né? Carregando a cruz. Durante a celebração, o esforço para acompanhar interiormente cada um dos ritos. A primeira atenção que existe é a de reparar naquilo que está sendo dito, a atenção atual dos ritos, o ofertório. Colocamos junto das oferendas o nosso trabalho, as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas lutas daqueles dias. No prefácio, unidos a toda a igreja peregrina, a igreja celestial, a igreja padecente do purgatório, nos santos, nos unimos ao coro angélico de adoração, o mesmo que se repete no livro do Apocalipse, diante do trono de Deus. E no momento da consagração, cada um de nós terá as suas orações prediletas para dizer em silêncio, nesse momento, meu Senhor e meu Deus, o ato de fé de Tomé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, também aquele protesto dos apóstolos. Adoro-te, devote, latens deitas. São José Maria acrescentava, Senhor, dai-nos a pureza e o gaudium compate para mim e para todos. Bem-vindo ao altar, Jesus. Ou seja, nós temos que construir a nossa missa. Nós temos que enfeitá-la, adorná-la, prepará-la. Existem algumas igrejas, uns cálices muito bem decorados, cálices com inscrições em latim, cálices com pedras incrustadas, cálices com esmaltes, coloridos, muito vivos. Ou seja, nós temos que pensar a nossa missa como um cálice, e nós temos que enriquecer esse cálice, com desenhos, com enfeites, com inscrições, com esmaltes. Vamos colocando algumas coisas na missa, aproveitando esses momentos de silêncio. O que nós dizemos nos momentos de silêncio? Quando fazemos uma reflexão prevista, como colocamos um colorido vivo, um brilho diferente a cada dia. Não vamos fazer a missa sempre do mesmo jeito. Colocamos as intenções, para quais intenções eu vou oferecer essa Santa Missa. Claro, tem as intenções lá previstas, que as pessoas pediram, mas como é que eu vou colocar as grandes intenções da Igreja, o Papa, as necessidades da Diocese, as intenções do Bispo, a santificação do clero, as vocações, a santidade das famílias. Dentro da missa, pode-se fazer tudo com o coração, né? Nós podemos rezar com o coração. São José Maria, ele encontrava um modo de recitar o Te Deum. O Te Deum, em silêncio, evidentemente, logo depois da comunhão, como quando estava ali fazendo a ablução do cálice e da âmbula, etc., rezando um Te Deum, agradecendo a Deus, porque Deus, o unitrino, Deus desceu o seu coração, o coração dos fiéis. O beato Álvaro, ele comparava a comunhão como o pôr do sol. Às vezes, em alguns lugares, nós vemos o tramonto, né, o pôr do sol, em lugares, dependendo do lugar, muito vivo, toda a linha do horizonte fica
queimada pela cor do sol, todas as montanhas em que o sol bate, parece que se queimam, vamos dizer assim. Parece que tudo fica queimando com a cor do sol que está se pondo. Ele falava que isso acontece na nossa alma. Nossa alma, depois da comunhão, ela está queimando. A presença de Jesus está produzindo uma transformação imensa na nossa alma. Estão sendo queimados os nossos pecados veniais. Está aumentando a nossa resistência aos ataques das paixões. Aquela comunhão está inflamando o nosso amor a Deus e aos outros. Nós naquele momento, podemos amar com o coração de Jesus, que recebemos no coração. Senhor, a partir desse momento eu tomo o teu coração para mim, para que eu tenha o coração de Cristo para todas as pessoas com que eu me encontrar. A ação de graças. Temos que conseguir, de alguma forma, uns minutos de ação de graças. Como for. Às vezes os cânticos bem escolhidos ajudam a fazer ação de graças. Mas nada substitui esse silêncio para ter uma conversa mais íntima, porque não estaremos mais unidos a Deus do que nesses instantes em que acabamos de comungar. Nessa vida nós teremos uma união maior com Deus do que nesses instantes. E, portanto, este é o momento de fazer uma oração muito carinhosa, muito intensa. Momento de fazer declarações de amor, de fidelidade, de suscitar o desejo de perpetuar esta união com Deus. Inclusive, é normal que falte tempo para pedir por tantas pessoas, por tantas necessidades. Todo dia chegam coisas para nós, pessoas vêm pedir sacramentos, nós sabemos e vamos atender moribundos, e temos famílias enlutadas, e temos pessoas com problemas, e nós temos que pensar, eu tenho a missa, eu não tenho outra coisa, o meu grande poder é a missa. É lá na missa onde eu vou conseguir de Deus as luzes, as graças para tantas pessoas que dependem de nós. Nós temos que investir tudo na Santa Missa. Nós temos que deter Jesus, segurar Jesus. Fica conosco, Senhor, disseram os dois Emaús. E nós também, a cada dia que celebramos a Eucaristia, devemos reviver esse momento. Gostaríamos de ter um encontro, um diálogo, uma conversa pessoal com Jesus, preparando a Eucaristia, e depois celebrando da melhor maneira que nós possamos a Eucaristia, a Santa Missa, reviver este momento que Jesus vem ao nosso altar. Quem somos, você e eu, para ser responsáveis, vamos dizer assim, pelo sacramento da Eucaristia? Nós somos responsáveis. Nós somos instrumentos de Deus. Jesus vem ao altar conforme a nossa intenção, depende da nossa intenção de celebrar. Vamos pensar nisso também, para que, de fato, nós possamos crescer no nosso amor à Eucaristia e transmitir esse amor aos fiéis que dependem de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda a os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,